Questão 116, tá na tela. Primeiro simulado aí, Ciências da Natureza, a questão 116, ela fala sobre a molécula de DNA. Vamos nos atentar ao comando dessa questão, que diz assim: na duplicação do DNA, a enzima equivalente ao fecho central, certo? Porque ele diz assim, ó, o que é o fecho? É a abertura do zíper, né? É a formação das chamadas forquilhas de replicação. Então peço a você que venha para cá. Olha só, quando a gente fala sobre replicar, professor Lázaro, o que é replicação? Replicação é a mesma coisa que duplicação do DNA. Só a título de informação para vocês, a duplicação do DNA, a duplicação do DNA é um evento que acontece de maneira sempre o quê? Semiconservativa. Ela é semiconservativa. Lázaro, por que que o DNA se replica de maneira semiconservativa? O DNA sempre vai se replicar de maneira semiconservativa, porque cada uma das fitas servirá de molde para que uma nova seja produzida. Aproveito, só para que você tome nota disso, em que momento do ciclo de uma célula esse DNA se replica? Ah, Lázaro, eu lembro, é no período que a gente chama de período S, da chamada o quê? Intérfase. Então, nos períodos S das intérfases, os nossos DNAs o quê? Os nossos DNAs se replicam. E sempre de que maneira, queridos? Semiconservativamente. Ô Lázaro, tu poderia só me lembrar quais são as mais significativas enzimas que atuam nesse processo de replicação? Perfeito. DNAs polimerases. Porque o que é uma polimerase? Polimerase é uma enzima que constrói um polímero. Se ela é uma DNA polimerase, ela vai produzir o quê? DNAs. Então elas atuam nas replicações. Toda DNA polimerase, ela é muito importante no processo de quê? Replicação do DNA, que acontece no período S da intérfase. Porém, meus queridos, essa questão foi bem difícil também, porque ele não perguntou a enzima envolvida na replicação. Se fosse isso, o gabarito seria DNA polimerase, que é o item E. Mas o que ele perguntou foi, na duplicação, qual é a enzima equivalente ao fecho central? E o que é esse tal desse fecho central? É a abertura do zíper. Então ele queria que você associasse a enzima que tem que desenrolar o DNA. Ela desenrola rompendo as pontes de quê? De hidrogênio. Abrindo as duas fitas para que o DNA possa ter cada uma das fitas servindo de molde nesse processo que é denominado semiconservativo. Quem é o nome da enzima? Que abre o fecho, que abre o zíper, que separa as duas fitas. Aí, nesse caso, é a DNA helicase. Então, o gabarito dessa nossa questão 116, que fala sobre replicação do DNA, certo? O gabarito dela é o item o quê? O item B, helicase. Professor, quem é a ligase? É uma enzima envolvida também no processo de replicação, mas não é a que abre as duas fitas. Como o nome está dizendo, a ligase, ela vai pegando os nucleotídeos e ligando uns aos outros, contribuindo para a formação da chamada ligação fosfodiéster, que é essa ligação fosfodiéster, tá certo? Que vai acontecer entre os nucleotídeos. Então não podia ser a ligase. O gabarito é a B, DNA helicase. Não pode ser uma endonuclease, por sinal, aproveitando, né? O que são as endonucleases? Enzimas de restrição, enzimas de corte. É tanto que elas são chamadas de endonucleases de restrição. Enzimas que fazem o corte do DNA em pontos específicos. Elas são muito importantes na biotecnologia, quando vai se produzir um transgênico, quando vai fazer um teste de paternidade, porque eu tenho que fazer o corte do DNA em pontos estratégicos, em pontos específicos. Aí eu utilizaria as endonucleases de restrição, tá? E como eu disse,
O item E, que é DNA polimerase, é a que replica semiconservativamente, mas não é a que abre o fecho, tá certo? Então a questão de número 116 da nossa questãozinha boa, o gabarito foi qual? Helicase. Quando eu digo boa, eu digo foi difícil, tá? Não sinta-se culpado, não sinta pressionado. Eu errei, professor. Ok. Ela é uma questão difícil. Teoricamente, por exemplo, numa TRI, ela não prejudicaria tanto a tua nota, porque o índice de erro dela poderia muito provavelmente ser de extremo percentual. Beleza? Mas a 116, o gabarito é o item B, DNA, helicase.